Boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso curso de História da Arte ou História das Artes, no plural, como alguns preferem. Para quem não me conhece, eu sou o professor Victor Leão, sou professor de Música e Artes do IFCE, campus Itapipoca. E nesse vídeo aqui trataremos sobre o Rococó e o Classicismo. Por classicismo, nós entendemos aqui como o período clássico da música, que aconteceu aí no século XVIII, e não o classicismo como a antiguidade clássica, certo? Então, o classicismo, na verdade, é um termo que tem esses dois sentidos, esses dois significados. Então, vamos começar fazendo uma breve contextualização histórica aqui, para saber o que ocorria aí durante esse período. E vamos começar falando do século XVIII. A segunda metade do século XVIII foi marcada por diversos eventos importantes. Houve o terremoto de 1755, que matou mais de 10 mil pessoas e destruiu a cidade de Lisboa, em Portugal. Alguns anos depois se iniciou a Revolução Industrial, que consistiu em diversas inovações nos sistemas de produção, que até então eram artesanais. Então aqui a Revolução Industrial, tenho certeza aí que é uma boa conhecida de vocês, principalmente na aula de História. Em 1776, Adam Smith lança A Riqueza das Nações, livro onde idealiza o liberalismo. Na verdade, aqui, essa última frase aqui eu fui meio infeliz, porque na verdade Adam Smith não idealiza. A idealização do liberalismo não começa aqui em 1776 com Adam Smith, não. Começa algumas décadas antes com John Locke. Mas Adam Smith aí, contribuiu então nessa idealização do liberalismo aí, que foi, na verdade, e ainda é, na verdade, uma filosofia política e moral muito importante aí, que ajudou a construir o capitalismo, né, os conceitos do capitalismo, etc. E que foi usada como alguns preceitos do liberalismo foram usados como base na idealização do neoliberalismo. Só que o neoliberalismo ele é uma deturpação, de certa forma, do liberalismo, tá? Para quem entende aí, assiste um pouco aí os jornais, entende um pouco de política, sabe aí que a direita brasileira adora aí o neoliberalismo, que prega aí, por exemplo, a privatização dos órgãos estatais, prega aí o Estado mínimo, e que na verdade isso é bem utópico, né? Principalmente agora nesse momento da pandemia, nós estamos vendo aí a importância suprema do SUS, do Sistema Único de Saúde, e a importância de diversos aí órgãos estatais, né? Hoje em dia nós sabemos que nem tudo deve ser privado, principalmente quando se trata de coisas fundamentais para a vida, como saúde e diversas outras coisas. E também o estado mínimo também é utópico, porque ele pode até acontecer, ele pode até dar certo, o Estado sem intervir nunca no mercado, ou intervindo quase nunca, ele só dá certo mesmo nos momentos aí prósperos, né, da história. Agora, por exemplo, que nós estamos passando por essa pandemia, esse momento não tem nada de próspero, muito pelo contrário, e o estado mínimo nunca daria certo, né? E nós estamos vendo aí todos os dias, por exemplo, o governo brasileiro aí, como é que eu posso falar, interferindo no mercado todo dia, né? Perdoando dívidas, fazendo empréstimos para os bancos aí que já são multimilionários. Então, alguns políticos brasileiros e alguns cidadãos brasileiros adoram aí o liberalismo, mas na verdade o neoliberalismo, perdão. O neoliberalismo é uma grande utopia. Vamos dar prosseguimento aqui para então a Revolução Francesa. Insatisfeitos com diversas situações, como a crise que o país enfrentava e os altos impostos, os franceses se revoltaram, o que culminou na Revolução Francesa, que se deu entre 1789 e 1799. Vou fazer um comentário aqui. Então, a França passava aí por essa crise, não é? Com altos impostos,
e diversas outras atitudes também dos governantes, e o que acabou culminando então nessa Revolução Francesa. Não é um cenário muito diferente do que nós estamos passando no Brasil. Estamos passando por uma grave crise, não é? Não só causada pela pandemia. Na verdade, a crise brasileira não tem como única causa a pandemia, ela se iniciou antes, ela tem diversos fatores. Temos altos impostos desde que eu me entendo por gente. Um dos mais altos impostos é os impostos aqui no Brasil. E é isso aí, é um cenário muito semelhante. O principal evento que marcou a Revolução foi a tomada de Bastilha, em 1789. Dentre o legado da Revolução, temos a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que nós vamos falar daqui a pouco. Em 1792 foi proclamada a Primeira República Francesa, e no ano seguinte o ex-rei Luís XVI foi guilhotinado em praça pública. Então, o antigo rei que foi retirado do poder, Luís XVI, ele foi guilhotinado, ele foi decapitado com uma guilhotina em praça pública. Ou seja, com todos vendo, visualizando aquele ato extremo. Então, essa Revolução Francesa, as pessoas estavam revoltadas, não só pelos altos impostos, mas elas também queriam liberdade de expressão, liberdade do homem, igualdade. Então, isso tem também muito a ver com o liberalismo, que prega a igualdade, né? Eu acho engraçado isso, porque a direita, quando eu falo direita, eu não quero generalizar, tá? Mas muitos políticos da direita brasileira, que tem como o neoliberalismo uma máxima maravilhosa, mas na verdade eles esquecem que o neoliberalismo surgiu do liberalismo. E o liberalismo, dentre aí os seus princípios, ele prega, por exemplo, pela igualdade de gênero, pela igualdade racial, pela democracia. Então o liberalismo ele prega todos esses pontos, né? Liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Então aí, por exemplo, não é o que alguns políticos da direita brasileira, o que eles defendem, certo? Eles não defendem, muitos deles não defendem a igualdade de gênero, não defendem a liberdade da imprensa, por exemplo. E é isso aí. Onde mais que eu parei aqui? Já lemos tudo, todo esse slide também. Vamos passar então para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu vou ler aqui 3 artigos importantes aqui, para a gente ter uma noção do que tratava aí essa declaração, essa famosa declaração. Então aqui foi quando se findou a monarquia na França, com esse acontecimento aqui que eu falei, com a proclamação da Primeira República Francesa. Então se findou aí a monarquia na França, então, para se ter aí uma república. E nessa república, então, foi adotado, ou tentou-se adotar aí, então, esses preceitos declarados aqui nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No artigo 1º nós temos: os homens nascem, não sei porque esse homens ficou maiúsculo aí, perdão. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. O que quer dizer aqui esse primeiro artigo? Quer dizer que todo mundo nasce igual e livre. Ou seja, o liberalismo não, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele é contra, por exemplo, aí, a escravatura, não é? A escravatura, a escravização de seres humanos, porque todos os homens nascem livres e são iguais em direitos. Então todos devem ter direitos iguais. Não importa onde nasceu, quando nasceu, como nasceu, de que etnia de que cor quanto dinheiro tem, certo? Ou quanto dinheiro não tem, e de que gênero e por aí. Não importa, todos devem ser livres e iguais em direitos. Pelo menos devem ser, não é? Na prática não é o muito que acontece, não.
Ok. E no artigo 4º nós temos: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Então, isso aqui é importante. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Então, por exemplo, muitas pessoas hoje em dia confundem, não sabem, na verdade, o que é a liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? Que, por exemplo, é um dos tópicos defendidos aí pelo liberalismo, certo? O que é a liberdade de expressão? É você poder falar tudo o que você quiser, desde que o que você fale não fira nenhuma lei, não prejudique o próximo. Por exemplo, eu posso insultar racialmente uma pessoa? Eu tenho liberdade de expressão, então posso fazer um insulto racial. Posso? Não. Não posso. Isso não é liberdade de expressão. Porque eu estou prejudicando o próximo e eu estou ferindo diversas leis aí, certo? Eu posso humilhar uma pessoa? Eu posso difamar uma pessoa? Não, não pode. Você não pode fazer difamação, porque isso também fere leis, certo? Que protegem. Essas leis servem para proteger os cidadãos, certo? Então isso tudo prejudica o próximo. Isso não é liberdade de expressão, certo? Então tem muita gente que confunde isso. No artigo 5º nós temos: a lei proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Então, o que esse artigo 5º aqui fala? Que ninguém pode ser obrigado a fazer algo que a lei não manda. E ninguém pode ser punido por algo que a lei não proíbe. Então, por exemplo, não é o que aconteceu, por exemplo, na ditadura brasileira. Por exemplo, tá me falhando agora a memória, aquele jornalista que foi executado, né, que teve, na verdade, um suicídio forjado, ele não feriu nenhuma lei. Ou pelo menos eu desconheço alguma lei que ele tenha ferido. E mesmo que ele tenha ferido uma lei, não existe lei de execução no Brasil. Não existe lei de pena de morte no Brasil. Ou seja, aquilo não poderia ter ocorrido, certo? Diversas pessoas foram presas na ditadura brasileira sem que elas tenham ferido nenhuma lei. Então isso não poderia ter acontecido de acordo com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ok, dando continuidade aqui, vamos falar então um pouco sobre também a famosa Inconfidência Mineira, não é? Que inclusive aqui nossa aula acontece exatamente 2 dias depois aí do dia aí em homenagem a Tiradentes. Revoltados com os altos impostos, ou seja, um cenário parecido com o que estava acontecendo aí na França. Vamos dar continuidade aqui ao texto, e aí vocês vão notar como é um cenário muito parecido com o que ocorria na França, que não é muito diferente com o que ocorre hoje no Brasil, ainda no Brasil. Então, revoltados com os altos impostos, o mau abastecimento de alimentos e determinadas ações das autoridades, os mineiros começaram a fazer diversos motins desde o início do século XVIII. Então a população lá de Minas Gerais começou a fazer diversos motins, se rebelar, fazer revoltas. Décadas depois, na segunda metade do século, inspirados nos ideais iluministas e na independência dos Estados Unidos, eles organizaram a chamada Inconfidência Mineira, que tentou fazer da capitania de Minas Gerais um estado independente de Portugal. Então eles tentaram se desligar do governo de Portugal, do estado de Portugal. Porque na época era o Brasil colonial, então o Brasil era uma colônia de Portugal. Ele estava sendo colonizado e estava sob a jurisdição de Portugal, sob domínio de Portugal. Pois não sei se vocês lembram, mas nas aulas passadas aí nós estudamos aí sobre a invasão das Américas, né? Que posteriormente acabou aí culminando aí na colonização das regiões aí das Américas, inclusive do Brasil, que foi colonizado principalmente por Portugal. Então é isso. Dando continuidade aqui à Inconfidência Mineira, em 1789, ou seja, o mesmo ano que se iniciou a Revolução Francesa,
O movimento foi traído por Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou tudo em troca do perdão de suas dívidas com a coroa. Então, esse infame Joaquim Silvério dos Reis, ele denunciou tudo aí para a coroa portuguesa, em troca aí pelo perdão das suas dívidas que ele tinha com a coroa. Então, ele devia ter uma enorme dívida aí com a coroa portuguesa, e ele traiu o movimento aí, delatando tudo aí para a coroa portuguesa. Como resultado, os integrantes do movimento foram presos e exilados. Joaquim José da Silva Xavier, de alcunha Tiradentes, o famoso Tiradentes, aí que eu acabei de mencionar, que nós temos aí o dia 21 de abril em homenagem a ele, foi executado em praça pública por enforcamento, tendo seu corpo esquartejado após a morte. Então, esse aí foi um acontecimento infeliz. Por quê? Porque além dele ter sido executado em praça pública, ele ainda foi esquartejado após a morte, post-mortem, né? Tem esse termo aí em latim. Teve seu corpo esquartejado e ainda teve partes enviadas para Minas Gerais aí, com uma tentativa de subjugar, de pregar o medo aqui no Brasil, para que ele servisse a sua execução do Tiradentes, sua execução e esquartejamento servisse aí de exemplo para que ninguém aí se rebelasse contra a coroa, o domínio português. Então isso aí foi, na verdade, um grande acontecimento infeliz que houve, e que não impediu aí o que vai acontecer posteriormente aí no momento mais oportuno, que é a independência do Brasil. Certo? Pronto, e agora vamos falar propriamente sobre o Rococó e posteriormente sobre o período clássico da música. O Rococó começou na França em 1720 como uma reação ao barroco praticado na época de Luís XIV. Logo se espalhou para outras partes da Europa, particularmente norte da Itália, Áustria, sul da Alemanha, Europa Central e Rússia. Embora originalmente um estilo secular, utilizado principalmente para interiores de residências particulares, o rococó tinha um aspecto espiritual que o levou a ser amplamente utilizado em interiores de igrejas, particularmente na Europa Central, em Portugal e na América do Sul. Então, inicialmente, vamos entender o que tem escrito aqui. Primeiramente, o rococó começou na França na década de 1720. E ele foi, de certa forma, aí... como é que eu posso falar? Ele tentou aí fazer oposição aí ao barroco que acontecia na época. Na aula passada nós falamos sobre o barroco, tanto o barroco europeu como o barroco brasileiro. Na verdade, o barroco brasileiro, por exemplo, aí, que nós falamos sobre o artista de alcunha Aleijadinho, aí, a sua obra teve como influência não só o rococó europeu, como não só o barroco europeu, como o rococó europeu também. Porque como o barroco chegou tardiamente no Brasil, o rococó já estava acontecendo na Europa. Então, aí depois da França, o rococó acabou se espalhando aí por outras partes da Europa, Itália, Áustria, sul da Alemanha, Europa Central e Rússia. Inclusive aí, como nós vimos aí, chegou aí na América do Sul. Apesar dele ter sido aí inicialmente um estilo secular, ou seja, um estilo não religioso, ele acabou sendo utilizado aí na arte religiosa também. E é aí que ele chega no contexto aí da América do Sul, aqui no Brasil, sendo utilizado aí, por exemplo, nessa decoração dos interiores das igrejas. Que mais? Vamos dar continuidade aqui. Caracterizado por sua leveza, graciosidade, cores mais claras, menor contraste em comparação ao tenebrismo barroco e elegância, o rococó se findou por volta de 1770. Não sei se vocês lembram aí do tenebrismo que nós falamos na aula passada, que na verdade é uma característica da pintura barroca e que foi levada ao extremo aí
pelo Caravaggio. Inclusive, eu queria até fazer aqui um adendo, uma observação, que na verdade eu cometi um erro aí, fazer uma errata da aula passada, que eu cometi um erro. Eu falei que o Caravaggio, né, que na verdade seu primeiro nome de batismo aí é Michelangelo, Michelangelo Merisi, eu não sei pronunciar direito aí o nome dele. Eu afirmei na aula passada que ele era aí a quarta tartaruga ninja, mas na verdade eu cometi um engano. A quarta tartaruga ninja, cujo nome é Michelangelo, na verdade o nome da tartaruga ninja Michelangelo não foi em homenagem ao Michelangelo de Alcunha Caravaggio, não foi em homenagem ao Michelangelo da Caravaggio, foi em homenagem a outro Michelangelo, que é o Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simone, mais conhecido como Michelangelo Buonarroti, que foi aquele pintor que fez aquela pintura aí do teto da Capela Sistina, que tem que é do período renascentista, que é aquela pintura que nós temos retratado aquele quase toque de dedos, quase toque de mãos entre Adão e o rei não, perdão, e o Deus judaico-cristão, Yahvé. Então, de um lado nós temos Yahvé estendendo a mão, quase tocando e Adão, que inclusive está numa posição assim mais relaxada, fazendo menos esforço aí para tocar aí o dedo de Yahvé. Então, voltando aqui para o Rococó, a pintura do Rococó ela tem um contraste muito menor em comparação a esse tenebrismo barroco, aquele contraste entre luz e escuridão do barroco. Então nós vamos ver aí nas pinturas, acho que já temos uma pintura aqui, ó. Como é mais colorida, mais viva e mais graciosa a pintura rococó em comparação à pintura barroca. É uma diferença gritante. Aqui nós temos uma pintura bastante colorida, certo? A sombra, vejamos a sombra. A sombra não é muito escura. A sombra não tem aquele preto característico do tenebrismo barroco, que inclusive é praticamente um preto chapado, um preto liso mesmo, um completo preto aí nas pinturas de Caravaggio. Então aqui nós temos a Peregrinação a Cítera, ou Citera, não sei exatamente a pronúncia, que é uma pintura de 1717, ou seja, aí, um pouco antes aí, na verdade, do que eu afirmo aqui como o início do Rococó. Como eu sempre digo, essas datas não são absolutas, essas datas variam de historiador para historiador. Então aqui, apesar dessa pintura ter sido feita 3 anos antes de 1720, ela já era uma pintura, sim, uma pintura do Rococó, característica do estilo da pintura do Rococó. Então, é um óleo sobre tela de Antoine, não sei pronunciar esse sobrenome, acho que deve ser francês isso aqui, Antoine Watteau, vou falar Watteau. Aportuguesando seria Antônio Walter, que nasceu aí em 1684 e faleceu aí em 1721. Ou seja, foi um pintor aí do início do very beginning, né? do iniciozinho mesmo do Rococó. Ou pode ser considerado também pré-Rococó, um pintor pré-Rococó, precursor do Rococó. Inclusive essas pinceladas aqui da árvore são muito boas, hein? Desses galhos aqui, esse céu aqui também é uma pintura muito boa mesmo. Nós podemos observar aqui, inclusive, diversos anjinhos volitando aqui, voando, brincando aqui no ar. E aqui no chão também. Então nós vemos ainda que a mitologia é muito presente aqui ainda
na arte do Rococó. Inclusive, me lembra aí quando eu mencionei, não sei se quem está assistindo esse vídeo, se assistiu o vídeo, que eu afirmei que a estética dos anjos aí, cristãos, na verdade, sofreu forte influência aí de deuses greco-romanos, como por exemplo o Cupido, certo? Então é isso. Dando continuidade aqui, nós temos a pintura de outro artista, que é Jean-Honoré Fragonard. Que aportuguesando poderia ser João Honório Fragonard, que ele nasceu em 1732 e faleceu em 1806. Essa pintura aqui é intitulada O Balanço, foi pintada em cerca de 1768, também um óleo sobre tela. Fragonard nasceu na França e produziu mais de 10.000 pinturas. 10.000 pinturas, ou seja, pintou muito. Pintou até dar uma dor, como o pessoal fala. Então aqui nós já temos mais escuridão. Então a gente não pode falar que não existe escuridão na pintura do Rococó. Isso seria uma inverdade. Isso não seria factual. Seria um equívoco uma afirmação dessa. Mas vejamos, comparemos aqui a escuridão, certo? É uma escuridão muito menos contrastante com a luz. É uma escuridão que não é uma escuridão completa, apesar de aqui está praticamente preto, mas a gente consegue visualizar bem melhor o que está na escuridão em comparação aí com as pinturas de Caravaggio e as outras pinturas do Barroco. Eu estou citando Caravaggio porque o Caravaggio mesmo é o extremo aí do tenebrismo barroco. Então, quando a gente vai aí mostrar aí as diferenças estilísticas, então a gente geralmente usa esses extremos aí para ficar mais notável, mais perceptível essas diferenças. Então aqui nós temos a luz, aqui por exemplo, nós temos a luz e a escuridão, uma ao lado da outra, e elas não são altamente contrastantes como eram no barroco, na pintura barroca. Aqui nós temos então aqui um homem aqui puxando as cordas, provavelmente para balançar aqui essa moça, que deve ser uma nobre. Esse outro aqui, não sei exatamente o que ele está fazendo, isso aqui que ele está segurando, não faço ideia. E aqui temos uma estátua de um anjo, o sapatinho da moça voando. E aqui esses anjinhos aqui, eu fiquei na dúvida se são uma estátua ou se são anjos retratados aí, de fato, se são anjos de fato, né? Retratados aí pelo pintor. Ao mesmo tempo, me parece ser uma escultura, me parece que ele está retratando uma escultura, assim como essa aqui, mas ao mesmo tempo não, porque um dos anjinhos está aí, parece estar olhando para essa dama no balanço. Então nós temos aí uma forte vegetação também, né? Como temos aqui nessa outra pintura. Aqui nós temos uma forte vegetação. É uma pintura muito bem detalhada também. Essas florzinhas, essas folhazinhas. O vestido aqui muito bem detalhado. Nós podemos ver que existe aqui o sombreamento no vestido, aqui nas dobras do vestido. Mas ele não é altamente contrastante. Ele não é como o tenebrismo, certo? No tenebrismo nós teríamos aqui essas sombras, por exemplo, essa sombra aqui seria bem mais escura. Ou essa sombra aqui, por exemplo, aqui de dentro do vestido dela também seria bem mais escura que isso. Então é isso. Temos aqui outra pintura do mesmo autor. Essa pintura aqui é muito boa também. É intitulada A Leitora e foi pintada entre 1770 e 1772. Algumas características do Rococó são o gosto pelo pitoresco nos detalhes, curvas e contracurvas e a dissimetria que substituiu o movimento do barroco pela exuberância. Então,
O que é essa dissimetria? No Barroco e na Renascença, existia então essa, como é que eu posso falar? Essa valorização da simetria, assim como a valorização das proporções, como, por exemplo, a proporção áurea, e isso tudo, a sequência de Fibonacci e etc. No Rococó, não. No Rococó, essa importância foi jogada para escanteio, foi diminuída. Então, por exemplo, aí não existe, por exemplo, a importância, a grande importância da simetria, das proporções do corpo humano, etc. Não existe aqui no Rococó, certo? Ou ganhou bem menor importância, certo? A gente nunca pode generalizar assim, dizer que nenhum pintor do Rococó usou proporções. Algum pintor pode ter usado, certo? Mas foi algo bem menor do que ocorreu aí, por exemplo, no classicismo, na Antiguidade Clássica, ou na Renascença, ou no Barroco, certo? Aí, e também o gosto pelo pitoresco. O que é o pitoresco? É o excêntrico, inusitado, interessante, certo? Algo que chama atenção pelo seu caráter único e por aí vai. Então, aqui vamos ver nessa pintura. Essa pintura aqui, ó, vejamos novamente a sombra e a escuridão aqui nessa almofada que essa dama está encostada. Veja só como a escuridão é clara nessa pintura. A escuridão é bastante clara. Ou seja, não existe o escuro absoluto e muito menos o alto contraste, o contraste imediato, a transição imediata entre luz e sombra. Não existe ou é muito menor. Então é basicamente isso. Sobre a pintura do Rococó é basicamente isso. E para encerrar, vamos falar um pouco sobre a música do período clássico, certo? Que ocorreu aí praticamente aí no mesmo período que o Rococó. Né? O período clássico se estendeu entre aproximadamente 1730, ou seja, praticamente uma década depois aí do início do Rococó, e se findou em 1820. A música clássica tem uma textura mais leve e clara e é menos complexa do que a música barroca, ou seja, a leveza, o colorido da pintura do Rococó, ele existe também aqui na música clássica, certo? É por isso que a gente evita chamar música de concerto ou música erudita de música clássica, porque música clássica, na verdade, se a gente for pegar ao pé da letra, o que é música clássica? A música clássica é a música do período clássico. A música clássica não é qualquer música erudita, qualquer música tocada aí, por uma orquestra, por exemplo. Música clássica é necessariamente a música do período clássico, que nós também chamamos de classicismo, mas não podemos confundir com outro significado que a palavra classicismo tem, que é a antiguidade clássica. Então, a antiguidade clássica ocorreu ali, a gente já estudou, ocorreu ali na Grécia e em Roma, antes da Idade Média. Já o classicismo musical, o período clássico, ele ocorre aqui basicamente no século XVIII e no início e se finda aí nas primeiras décadas do século XIX, certo? Então são duas coisas diferentes, são dois períodos completamente diferentes. É principalmente homofônica a música do período clássico, usando uma linha melódica definida sobre um acompanhamento de acordes. O que é homofônico? É exatamente esse movimento igual das vozes, dos instrumentos. Então, é uma característica da música clássica é que os instrumentos tocam, em grande parte eles tocam no mesmo ritmo, eles tocam juntos, fazendo um ritmo só. E, obviamente, não podemos generalizar isso, temos muitas partes aí de peças clássicas que têm contraponto, que têm ritmos diferentes sendo executados ao mesmo tempo. Mas não é a principal característica da música clássica, certo? Por exemplo, se nós voltarmos para a música barroca, que nós estudamos na aula passada, nós podemos lembrar que a forte característica da música do período barroco é o contraponto
que são vozes aí, são melodias ocorrendo, melodias fazendo movimentos diferentes, às vezes até se contrapondo, muitas vezes se contrapondo, daí que vem a palavra contraponto. Então essas vozes acontecendo concomitantemente, simultaneamente, certo? Essa é uma característica da música barroca, não é uma característica da música clássica. Na música clássica ela tende a ser muito mais simples do que isso. Então, é uma característica da música clássica essa linha melódica definida sobre um acompanhamento de acordes. Então, esse acompanhamento de acordes que é a parte homofônica, é a parte que executa aí, que é executada aí no mesmo ritmo, executada aí de uma forma junta, simultânea, certo? E sobre esse acompanhamento de acordes, nós temos a melodia da música. Então, se nós pudermos aí comparar, por exemplo, com a obra de Bach, não é o que acontece com a obra de Bach na maioria das músicas, certo? A gente não pode generalizar. Por exemplo, aí nós podemos ver algumas peças do Cravo Bem Temperado que tem sim um acompanhamento de acorde e uma melodia em cima. Mas não é a principal característica da música de Bach, não é a principal característica da música barroca. A principal característica são várias melodias acontecendo ao mesmo tempo, certo? E aí na última frase eu falo justamente isso, para a gente não cair no erro da generalização. Entretanto, o contraponto não foi totalmente esquecido, apenas assumiu um papel menos importante. Alguns acadêmicos consideram os primeiros anos do classicismo como um período à parte, chamado de barroco tardio, pré-classicismo ou até rococó, certo? Ah, professor, mas você disse que não existiu o rococó na música? Sim, eu disse sim, não me arrependo. Na verdade, isso varia muito, essa divisão dos períodos da história da música europeia varia muito de historiador, de especialista para especialista, certo? O consenso é chamar esse período aqui de classicismo, desde o início dele, certo? Mas existem sim alguns estudiosos aí que fazem uma distinção desse período inicial, chamando esse período de outro nome, seja barroco tardio, ou pré-classicismo, ou rococó. É o caso da obra, vou dar continuidade ao texto, é o caso da obra de alguns compositores iniciais, como Johann Christian Bach, que é o filho de Johann Sebastian Bach, que nós estudamos na aula passada, certo? Nós podemos aí traduzir o nome do pai dele como João Sebastian Bach, que eu já falei, e o filho como João Cristiano Bach. Já Ludwig van Beethoven, que nasceu em 1770 e 1827, nascido num período mais tardio do classicismo, foi um dos principais responsáveis pela transição do período para o romantismo. Então, nesse slide aqui, eu falei então da parte inicial do classicismo, certo? Que pode ser chamada de barroco tardio, de pré-classicismo, de rococó. E do período final também aí, que teve como grande figura Beethoven, que nós não vamos ver aqui nessa aula. Nós vamos ver compositores mais característicos aí do classicismo, certo? Porque Beethoven já pegou um período mais tardio aí, ele fez essa transição, ele juntamente com outros compositores, mas ele, como sendo uma das principais figuras, fez essa transição aí do classicismo para o romantismo, para a música romântica. E, novamente, música romântica, não quero dizer música que tem a ver com amor, tá? Música romântica, eu me refiro à música do período do romantismo. Vamos falar um pouco sobre Haydn. Franz Joseph Haydn, traduzindo aí, Franzé José Haydn, foi um dos principais compositores do classicismo, juntamente com Mozart e Beethoven, ou seja, o Beethoven que eu acabei de falar, e o famoso Mozart, que vocês já devem ter ouvido falar, eu espero que vocês tenham ouvido falar, formam o que os estudiosos posteriores chamaram de Trindade Clássica Vienense. Então, essa Trindade Clássica Vienense aqui foram os três principais compositores ali da Áustria, da música clássica europeia, certo? Nascido na Áustria, era irmão do também compositor Michael Haydn, ou Michael Haydn, pronunciando em inglês, apesar do nome dele não ser inglês, e do tenor
Johann Evangelist Haydn, João Evangelista Haydn. É considerado o pai da sinfonia clássica e do quarteto de cordas, ou seja, foi uma figura muito importante aí na música clássica e na música de concerto, na música europeia. Daqui a pouco vamos ver então, vamos ouvir na verdade um pouco de, se eu não me engano eu separei aqui uma obra do João Cristiano Bach, separei uma obra de Haydn, vamos ouvir na sequência, e separei uma obra de Mozart, certo? Wolfgang Amadeus Mozart, sem tradução para português. Talvez Amadeus a gente poderia traduzir como amado. Batizado Johannes Crisóstomos Wolfgangus Theophilus Mozart. Podemos traduzir aí como João Crisóstomo Wolfgangus Teófilo Mozart. Foi um dos maiores gênios da música do período clássico. Virtuoso pianista, ou seja, tocava piano assim de forma virtuosa, arrebentava no piano, certo? Detonava no piano. Começou a compor aos 5 anos de idade. Compôs mais de 600 obras, dentre elas diversas sinfonias, óperas, peças para piano, coral, etc. Nos últimos anos de vida, compôs a Missa Fúnebre Requiem, que ficou inacabada pela morte do compositor, sendo finalizada por outros compositores, amigos dele. Então, eu queria até fazer uma observação aqui, que alguns estudiosos aí, alguns psicólogos estudiosos, afirmam aí que Mozart era aí era autista, não é? Não sei se esse termo savant ainda é utilizado pelos psicólogos, pelos estudiosos atuais. Eu não sei se ele caiu em desuso, porque esses termos estão sempre se reciclando aí. Não sei se ele já está obsoleto. Mas savant seria exatamente esses autistas sábios que existem. E não quero aqui soar preconceituoso, tá? Eu estou usando os termos que eu vejo sendo utilizados, tá? Não estou dizendo que os autistas que não são sábios, não estou dizendo que eles são insábios, sei lá, essa palavra nem existe, que eles são incultos nem nada. Então, existem esses autistas savant que eles possuem aí um grande foco, uma grande, como é que eu posso falar? Uma grande inteligência para um ou mais campos, tá? Então, existem alguns teóricos aí que teorizam, certo? Obviamente, isso não pode ser confirmado, porque Mozart já morreu há muito tempo, mas alguns teóricos aí levantam a hipótese de Mozart ter sido um autista savant, através aí da biografia dele, né, do que é contado da vida dele. Então eles fazem aí, levantam essa hipótese que pode sim ser factual, ser real, pode ser verdade sim. Na época não existia essa denominação, esse diagnóstico, nada disso. Isso aconteceu muito depois, séculos depois. Então, na verdade, aí muitos dos gênios da humanidade, alguns teóricos aí afirmam que eles eram autistas, como por exemplo Albert Einstein também. Então, dando continuidade aqui, finalizamos aqui os nossos slides e vamos então ouvir aqui uma obra de cada um desses 3 compositores citados. Ok. Vamos começar então com o João Cristiano Bach, Johann Christian Bach. Sinfonia em Sol menor, certo? Então esse período aqui é o início do classicismo, certo? Que alguns ainda chamam de barroco tardio, certo? Então nós vamos notar aí que nesse barroco tardio, também chamado de rococó por alguns poucos estudiosos, ele ainda tinha mais, como é que eu posso falar? Mais contraponto do que o classicismo, por exemplo, a obra de Mozart, certo? Vamos ouvir então.
Ok, é isso. É uma grande obra, muito bonita, na verdade. Então, vocês podem notar aí que uma das características aí da música clássica, do classicismo musical, é então essa graciosidade. A música é muito mais graciosa se comparada aí ao período anterior, que é a música barroca. Mas em comparação, se nós fazendo aqui um paralelo com a pintura do Rococó, que tem bem menor contraste do que a pintura barroca, na verdade aqui na música clássica nós temos maior dinâmica, maior contraste, por exemplo, de volume, de intensidade, do que na música barroca. Então nós podemos ouvir aí alguns trechos tocados com maior intensidade e outros trechos tocados aí em piano, né? Piano significa suave, tá? Para quem não sabe. Então alguns trechos tocados mais bem suaves e outros trechos bem fortes. Então isso não era uma característica, por exemplo, da música barroca. Então na verdade o contraste aqui aumentou, na verdade, no classicismo, certo? Então houve uma maior simplicidade, uma maior graciosidade, mas um maior contraste, certo? Diferentemente aí, por exemplo, da pintura do Rococó, em comparação à pintura barroca. Vamos ouvir então agora qual foi a ordem, depois foi Haydn. Vamos ouvir Haydn aqui. Allegro moderato. Aqui, vou fazer uma pausa aqui para falar. Essa obra aqui é excelente para exemplificar aqui exatamente aquilo que eu afirmei no texto. Um acompanhamento de acordes homofônico, acompanhamento homofônico, ou seja, está todo mundo tocando a maior parte o mesmo ritmo, tan, 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 tan. E por cima desse acompanhamento nós temos a melodia executada por esse violino no agudo aí, certo? Então é basicamente isso que acontece aqui. Vamos continuar. Então vemos novamente, na verdade vemos não, ouvimos novamente aí a graciosidade aí da música do período clássico, que inclusive ficou mais graciosa aqui, porque novamente o Johann Christian Bach aí era no período inicial. Então Haydn já é mais característico aí do classicismo mesmo. Então vemos essa maior graciosidade aí e esse a menor presença ainda do contraponto. E para finalizar, nós vamos ouvir aqui a Marcha dos Sacerdotes de Mozart.
é uma grande obra também, e muito graciosa, toda pianinha, toda suavezinha. E outra coisa importante também aí do período clássico é aí o advento do piano, certo? Que foi aos poucos aí, foi gradativamente substituindo o cravo, certo? Na verdade, aí, a invenção do piano ocorreu aí um pouco antes do início do classicismo, ocorreu aí nas décadas aí do século XVIII. Foi uma invenção de Bartolomeu Cristofori, certo? Ah, mas ele ganhou aí, como é que eu posso falar? Ganhou a Europa justamente durante aí o classicismo, certo? O classicismo e o romantismo, que vai acontecer depois do classicismo, que vai ser matéria aí da próxima aula, certo? Então, apesar do piano ter sido inventado no finalzinho do Barroco, ele só, como é que eu posso falar, se popularizou aí no classicismo. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a todos os ouvintes, todos os telespectadores, web espectadores, todos os surfistas da internet. Fiquem em paz e até a próxima aula. Tchau, tchau!